Eu quero saudar a amada igreja nesta noite com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou alegre nesta noite e lisonjeado nesta noite pelo convite do nosso pastor, e de maneira alguma eu iria rejeitar esta oportunidade de falar do amor de Jesus. Jesus é maravilhoso e nós estamos na presença dele nesta noite. Aleluias. Sem perca de tempo, porque as horas não nos esperam, e nós queremos falarmos algo importante para os irmãos da parte de Deus Pai. Aleluias. Eu escolhi um tema que Deus colocou em meu coração e é bíblico: cheios do Espírito Santo. Aleluias. Eu gostaria de pedir a você que abrisse a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Aleluias. A partir do versículo 1. Glórias a Deus. A epígrafe deste capítulo nos vai dizer da seguinte forma: o Evangelho em Samaria. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma nesta noite. Atos 8, a partir do verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Muito bem, meus queridos, somente até aqui, nós vamos ver aqui a palavra do Senhor. No início, está falando aqui sobre um grande homem que fez também uma grande obra para o Senhor nosso eterno Deus, enquanto aqui esteve na terra, falando de Estevão. Mas eu quero vos chamar a atenção nesta noite para o capítulo que eu li e disse aos irmãos: ser cheios do Espírito Santo. Se você pegar o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aleluias, e o verso 4, vocês vão ver. A Bíblia vai nos dizer da seguinte maneira: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Preste atenção:
Jesus é quem disse estas palavras: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus queridos e amados irmãos, Jesus disse: vai para Jerusalém e ficai lá, até que vocês recebam, aleluia, a promessa que é do Pai, aleluia. Ouviste? E os discípulos, eles foram para aquele lugar, e ali, chegando ali, eles ficaram ali, até o dia que a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos naquele mesmo lugar. E a Bíblia vai nos dizer que de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, aleluias. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, e todos, o versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, aleluia. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, a palavra de Jesus é: vai, ficai lá, até que vocês recebam do alto, aleluia, a virtude do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele desceu realmente, aleluia, quando cumpriam-se no dia de Pentecostes, 50 dias ali, a festa do Pentecoste, estavam ali todos reunidos naquele mesmo lugar. A Bíblia vai nos dizer que eram quase 120 pessoas que estavam ali. E nós vimos que a Bíblia, ela nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês nesta noite. Em poucas palavras aqui, eu vou falar de um homem que muito fez para o Senhor Deus. Eu vou falar aqui de Filipe. Mas eu quero deixar bem claro que este Filipe, que eu vou lhes dizer nesta noite, que Deus colocou em meu coração nesta noite, não é aquele Filipe apóstolo, pois lá em Mateus, no capítulo de número 10, você vai ver outro Filipe. Eu lerei para vocês entenderem a palavra do Senhor. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Aí você vai ouvir assim, versículo de número 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, aleluia, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Versículo de número 3, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, aquele que os traiu. Então Filipe, este Filipe aqui, é o Filipe apóstolo. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite para o nosso querido e amado irmão Filipe, que estava entre os homens, aleluia, que fora escolhido para serem diáconos da igreja do Senhor, para servir ao Senhor e servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos queridos, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 6 sobre a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E ali, meus queridos, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos nós a palavra de Deus e sirvamos a mesa. E os 12 ali, eles disseram:
escolhei, pois, irmãos, prestem atenção aqui, os 12 disseram, escolhei, pois, irmãos, entre vós, e 7 varões, primeiro, de boa reputação, aleluia, cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia, e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Oh, irmãos, a igreja começou a crescer depois que o Espírito Santo desceu, aleluia, aleluia, e eles foram cheios do Espírito Santo. A igreja começa a crescer agora, e agora, aqueles irmãos, os apóstolos, eles tinham uma missão de ensinar a palavra do Senhor à igreja, tinham de ensinar aqueles irmãos que estavam vindo para o Senhor, e agora houve uma necessidade de instituir diáconos, ou seja, cooperadores, serventes. Diáconos quer dizer serventes, para que eles pudessem estar ajudando a igreja do Senhor, aleluia, enquanto os nossos irmãos, nós podemos dizer hoje, o nosso pastor, ele é aquele que vai ensinar a igreja, é aquele que vai aplicar a doutrina, é aquele que vai dar os ensinamentos, para que a igreja possa trilhar o caminho dos céus, aleluia, e ele tem na sua retaguarda os presbíteros, que são todos seus cooperadores, diáconos e também os cooperadores para ajudarem na casa do Senhor nosso Deus, aleluia. Mas aqui, meus queridos irmãos, nós vimos aqui no livro que eu li de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que ali Saulo, um homem chamado Saulo, ele consentiu na morte do primeiro mártir, chamado Estevão. E eu quero vos dizer nesta noite, que a partir do momento em que Estevão é apedrejado, o jovem Paulo ali estava, ali daquele lado, observando e consentiu na morte de Estevão. Só que houve uma coisa, após a morte de Estevão, meus queridos, houve uma grande perseguição entre o povo de Deus. O povo de Deus começou a ser muito perseguido, meus queridos, por Saulo. E nós vimos que, enquanto a igreja era perseguida, eles iam sendo dispersos por todos os lados. Mas para mim, parece que, ao meu ver, meus queridos, aqui nós estamos falando aqui, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria. Quem morava em Samaria? Eram os samaritanos. E na época de Jesus Cristo, eles não se davam muito bem com os judeus, na época de Jesus Cristo. Tanto é, uma certa vez, Jesus Cristo, ele diz, era necessário passar por Samaria, aleluia. Por que era necessário? Porque lá em Samaria havia alguém, aleluia, que precisava também, aleluia, conhecer Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador da humanidade, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Filipe, parece que quando houve a perseguição, parece que houve um temor entre alguns dos irmãos ali, porque parece que ninguém queria descer para Samaria, porque eles sabiam que ali o povo samaritano, eles não se davam bem com os judeus. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, o homem de Deus, a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, ele não teme a morte, ele não teme Satanás, porque, irmãos, o Senhor, ele é contigo, aleluia, ele é com a igreja do Senhor, aleluia, aleluia. E nós vimos aqui que esse homem de Deus, aleluia, Filipe, ele se propõe a ir
descer para Samaria. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele chega ali em Samaria, ele começa a anunciar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. E a palavra do Senhor, ela disse que quando ele desceu ali, ele pregava a Cristo Jesus, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que as multidões, unanimemente, eles prestavam atenção, aleluia, ao que Filipe dizia, porque eles ouviam a palavra de Deus, eles ouviam a pregação de Filipe e eles prestavam atenção. Mas tem uma coisa, irmãos queridos, que diferenciava aquele homem cheio do poder de Deus, aleluia. Eles viam com seus próprios olhos os sinais, aleluia, que eram feitos, aleluia, por intermédio daquele homem, aleluia, porque o Senhor era com ele, aleluia. E o que acontecia quando Filipe, ele falava de Jesus, aleluia, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos, coxos eram curados. E ali naquela cidade de Samaria houve muita alegria, porque ali havia chegado, aleluia, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sou grato a Deus, aleluia, por esse evangelho ter chegado até nós, aleluia, porque nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, aleluia, que chegou até nós. Precisou de muitos morrerem, darem as suas vidas, para que esse evangelho chegasse até nós nos dias de hoje, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Ele mesmo disse, aleluia, eis que eu estarei convosco todos os dias, aleluia. E Ele está aqui nesta noite para curar enfermidades, para solucionar os problemas, aleluia. Ele está nesta noite aqui para batizar com o Espírito Santo, para encher do Espírito Santo aqueles que buscam, aleluia, o batismo com o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glórias a Deus nas alturas dos céus, aleluia, aleluia. Meus queridos, portanto, nesta noite, aleluia, louvem, adorem a este Jesus maravilhoso, porque Ele te salvou, Ele te libertou, aleluia, aleluia. E hoje você é uma pessoa, aleluia, cheia do Espírito de Deus, aleluia. Devemos viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. O que é isto? Viver na plenitude do Espírito Santo é viver dia por dia, aleluia, todos os dias, é viver o dia inteiro, aleluia, na dependência do Espírito Santo do Senhor, aleluia, todos os dias, no seu trabalho, no seu lar, em todo lugar, aleluia. Você estiver na dependência do Espírito Santo de Deus, você estará vivendo na plenitude do Espírito de Deus, aleluia, glórias a Deus. E é isto que nós devemos fazer, meus irmãos, sairmos para pregarmos o Evangelho, para buscar as almas sedentas para Cristo Jesus, aleluia. Permita-me dizer uma coisa: Jesus chamou os seus discípulos, aleluia. Jesus não chamou os capacitados, Ele chama, aleluia, liberta, salva, e Ele mesmo capacita para que você vá pregar o Evangelho, aleluia, para que você vá orar pelos enfermos, você vai orar para aqueles que estão cheios de demônios, e eles serão expulsos, porque um homem e uma
mulher cheia do Espírito Santo de Deus, o diabo, ele foge de você, porque ele sabe, ele conhece que você é uma pessoa que está debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Que Deus em Cristo muito abençoe a sua igreja. Desde já agradeço pela oportunidade que me foi dada nesta noite. Amém.